Ei, você aí, aluno do curso de licenciatura, deixa eu te perguntar, você conhece o PIBID? Não? Pois fique aqui comigo alguns minutinhos que eu vou te apresentar. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, uma política pública para a formação inicial de professores criada no ano de 2007 pelo MEC, a CAPES e o FNDE, que visa, sobretudo, fomentar a formação inicial de professores em nível superior. E aí, gostou das informações que eu te trouxe até aqui? Pois se sim, te convido a ficar mais uns minutinhos aqui comigo e conhecer o relato de experiência de alguns ex-bolsistas, oriundos da classe trabalhadora. Vamos lá? Como aluna bolsista pibidiana, acho que foi no ano de 2023, no ano de 2023, eu já comecei a ser bolsista, né? Fui selecionada para ser bolsista. E a minha experiência como pibidiana foi realmente algo assim indescritível, porque estar dentro de uma sala de aula é mais que abrir uma janela, né? Abrir assim um olhar para aquilo que realmente você está estudando, né? É desafiador estar na sala de aula e o PIBID traz justamente isso, né? Essa experiência de como você deve se portar, se comportar dentro de uma sala de aula como um docente, professor, né? E a minha duração no PIBID foi durante um ano. O salário que a gente recebia, né, o pagamento que a gente recebia como bolsista, ainda na época era de R$ 400. Na época, me ajudou bastante, mesmo com um pouco, né, mas me ajudou bastante na condição financeira, principalmente na minha locomoção de casa para a faculdade, né. E eu acho que é justamente isso, o PIBID, além da experiência como docente, você tem a possibilidade de usufruir do pagamento e fazer com que você permaneça na faculdade, né? Porque, querendo ou não, mesmo com pouco, ajuda você na locomoção, na alimentação, até para muitos ajudava na forma do pagamento de aluguel, né? Da moradia e tal. E de minha parte, particularmente, me ajudou bastante. No aluguel, no início, eu comecei a morar de aluguel, foi na minha experiência com o PIBID, me ajudou. E até hoje, assim, a tem me ajudado bastante. A permanência no PIBID é importante porque, além de a gente que é estudante, depende muito, a maioria dos estudantes, né, depende muito dos pais. E daí, como a minha família, os meus pais são trabalhadores de CLT, na classe, né, CLT, a minha mãe é da área da limpeza e meu pai por muito tempo trabalhou no supermercado Mateus. Então, eu meio que me disponibilizei para participar do programa justamente com o foco de ter a experiência, claro, da docência, já que o curso é de licenciatura em Ciências Humanas, em Sociologia, mas também com o foco do dinheiro, né, para poder me ajudar no transporte, para poder me ajudar nas condições, sei lá, de tirar uma xerox, de trabalho, de viagens, para apresentação de trabalho em outra cidade, outro estado, por exemplo. E é isso. O programa é importantíssimo, ajuda demais os estudantes, tanto na experiência, como eu já falei, e já venho reforçando, mas também a condição financeira, né? Ajuda o estudante a se manter na faculdade, na universidade pública, com foco de permanência, né? Então, por exemplo, no que diz respeito a essa questão trabalhista, né? Quando eu entrei na UFMA, eu era jovem aprendiz e eu recebi o valor equivalente à bolsa de pesquisa aqui na UFMA. No primeiro período, você não pode entrar nesses programas. Pelo menos na minha época não podia, hoje já pode, né? Então, quando eu estava no segundo período, eu soube da bolsa e no terceiro eu entrei, que já foi em 2023. E aí eu saí do programa Jovem Aprendiz, né? Na verdade, eu tinha terminado o contrato já, eles queriam me efetivar, mas eu não queria ficar porque eu queria exatamente focar dentro da universidade.
Eu venho de uma família que todo mundo é formado, mas é uma família que sempre passou por muitos problemas financeiros, então, quando eles viram que eu estava focando só na universidade, eles me deram apoio. E eu não foi apoio financeiro, porque eu fui procurar emprego exatamente para não conseguir um notebook, que era para conseguir realizar a produção dos trabalhos e estudar na universidade de uma maneira mais eficaz, né? Conseguir de uma maneira melhor, né? Não que aqui não tivesse computadores, mas eu queria fazer isso também na minha residência, não ficar o dia inteiro aqui dentro. Então, o programa, ele te dá essa possibilidade de você abdicar desses empregos que sugam o dia inteiro que você tem, né? O seu dia inteiro disponível. E ele te dá a oportunidade de você se inserir e conhecer mais sobre a estrutura da universidade, né? Então, ele te possibilita praticar aquilo que é o tripé da universidade, que é a pesquisa, ensino e extensão. Então, o programa ele foi fundamental para dar essa oportunidade de abdicar do emprego, né? Então, eu conheci muitos amigos que fizeram a mesma coisa no programa. E aí, chega um momento em que aquele valor ele não é mais suficiente e aí você acaba tendo que trabalhar. Então, eu tive um colega de turma, por exemplo, que ele trabalhava e também fazia pesquisa dentro do programa, né? E aí, esse rapaz, o que ele fazia para conseguir dar conta da demanda de carga horária que é exigida dentro do programa? Ele, em conversa com a chefe dele, entrou em acordo para abdicar de 2 horas de trabalho e para dar conta da carga horária do PIBID. Mas ele tinha que pagar essa carga horária, então ele sempre, depois que acabou o programa, ele sempre ficava um tempo a mais do período, após as 18 horas, para conseguir ir pagando. E ele ia pagando isso de pouquinho em pouquinho, porque a carga horária de 2 horas, ela se acumulou ao longo de 1 ano. Então havia muitas horas para ser paga, né? Mas mesmo assim, esse rapaz em específico, ele concluiu o programa com muita eficiência. Inclusive, o trabalho de conclusão de curso dele está sendo um relato de experiência com relação ao PIBID, a nossa turma que entrou no programa em 2023. Então, para ele foi muito frutífero, rendeu muito, ele aprendeu bastante, né? Por mais que não fosse uma coisa que ele queria seguir, que é a carreira da docência. Mas ele aprendeu a pesquisar, porque você tem que pesquisar. Ele aprendeu a funilar mais ainda a observação sociológica, que é uma coisa que a gente trabalha muito na sociologia, que é uma parte fundamental também. E ele conseguiu dar conta da carga horária. Isso não é a realidade de todos. Na verdade, isso é a realidade de poucos dentro do programa, né? Por quê? O programa ele tem um valor baixo, mas já é um valor que já surte um efeito gigantesco na sua vida quando você consegue ele. Seja para te dar a permanência dentro da universidade, seja para garantir um alimento seu, seja para você conseguir pagar, complementar o aluguel, já que alguns de nós também começaram a morar perto da universidade, e aluguel perto de universidade é caro. Então o PIBID o valor dele supria essa necessidade também, seja para transporte, por exemplo, né? Enfim, em geral, ele ajudou muito no que diz respeito à mobilidade do estudante dentro da universidade, até a chegada da universidade, a permanência na universidade e também a participação nos eventos, que é uma coisa que ela é fundamental também. E o programa, por mais que não seja te possibilite muita coisa, como por exemplo uma viagem para o Rio de Janeiro, mas ele te possibilita pagar o evento para ir apresentar um trabalho lá em São Luís, que é muito importante, porque você vai para um contexto que não conhece a realidade da nossa cidade. Então você narra uma realidade das escolas municipais, daquilo que é considerado o interior, que é a Imperatriz, né, pelos outros. E ao contar, as pessoas elas se assustam com, por exemplo, as estruturas das escolas municipais e estaduais, em específico as estaduais aqui de Imperatriz. Então, o programa ele também te dá e te possibilita desenvolver essa dimensão crítica e reflexiva. Ela é fundamental para o desenvolvimento do estudante, do acadêmico, né? E isso você, de certa forma, acaba também passando para os alunos que vão receber aquele estudante pibidiano dentro do colégio. Então, quando o programa acabou, a edição de 2023, ela foi uma edição que trouxe muitos frutos com relação à produção, por exemplo, né? Então, a gente produziu e-book,
né? A gente apresentou em eventos, teve TCCs que foram produzidos com relação a isso também. E eu, particularmente, entrei no programa em seguida, quando acabou, abriu outra seleção e a gente entrou. No caso, dessa vez, só quem entrou fui eu da minha turma, eu e outro rapaz, na verdade. E nessa edição já era uma escola que era uma das escolas mais velhas de Imperatriz do estado, né, que era o antigo Dorival Pereira de Souza, que agora é o Urbano Rocha. E lá nesse colégio em específico, o PIBID, como eu já vinha dessa trajetória de inserção à docência, passando pelo programa uma vez e agora novamente, já tinha uma dimensão a mais do que todo mundo que já estava ali dentro. Então, essa questão da observação, quando eu entrei naquele colégio, Dorival aqui no centro, você já observa de cara a estrutura destruída. Aquela escola era destruída, né? O abandono que houve com relação ao poder público, né? Então, o programa ele te possibilita observar e te inserir dentro daquilo que a tua graduação e o próprio programa está te preparando para você entrar. Então, você não entra, por exemplo, quando você presta um concurso para rede municipal, você não entra com uma folha em branco. Quando você passa para um programa desse, ou para uma escola do estado, né, você já vai com um pensamento muito crítico e reflexivo, sabendo das dificuldades que você vai enfrentar enquanto docente, dentro daquela estrutura que não te dá apoio nenhum. Então, o programa, o PIBID, ele é fundamental para o desenvolvimento do estudante, né? E é lógico, como qualquer outro programa de incentivo à pesquisa no Brasil, ele precisa cada vez mais de complementação com relação, por exemplo, ao aprimoramento das bolsas. Seja ela na quantidade de bolsas, seja no aumento do valor a ser recebido pelos estudantes. A minha trajetória profissional, né, na área da educação, ela não vem de longa data porque eu me formei já quase aos 50 anos. Quando retomei meus estudos, depois que meus filhos já estavam adultos, né? Aquela história, quando o ninho ficou vazio, eu fiquei, quem sou eu, né? Tive aquela necessidade de voltar, assim, a me reencontrar. O que eu posso falar sobre isso, né? Que é inegável que a oportunidade de participar do programa grandioso desse, como o PIBID, durante a graduação na UFMA, representou um diferencial fundamental na minha formação e na minha vida profissional, a qual eu estou trilhando aqui, né? Por quê? Por que foi esse diferencial? Porque essas ações de teoria e praxis, né, proporcionam uma imersão real, né, qualificada, servindo de experiência para o meu cotidiano e minha carreira profissional. O PIBID, ele fortaleceu a minha identidade enquanto docente, ao permitir vivenciar os desafios e as dinâmicas em sala de aula, nas escolas da rede pública, e poder desenvolver as habilidades didáticas, de gestão de aula, e de uma postura crítica e reflexiva sobre o processo do ensino-aprendizado. Então, foi uma valiosa preparação para a realidade da educação básica. E isso é inegável, né? Principalmente das escolas públicas. E me garantiu uma vasta experiência também, acentuando a minha capacidade em relação ao rigor metodológico. Exigia ali a profissão que exige soluções criativas de problema e inovação, né? E o chão da sala de aula, a vivência do PIBID me deu assim aquela experiência de estar no chão da sala de aula, me preparando para minha vida docente. Mas o mais importante
não sei se o mais importante, mas assim, o que contribuiu também a minha participação no PIBID foi poder ter a bolsa. A bolsa, que na época era R$ 400, ela me ajudou bastante, no sentido de que essa verba, ela era fundamental para que eu tivesse como ir e vir, né, da universidade para casa, de casa para a universidade, comprar meus materiais. Então, para minha permanência na universidade, de fato, a bolsa que eu recebi durante o tempo em que eu cursei, durante o tempo que eu estive na Universidade Federal cursando o curso de Ciências Humanas, foi realmente muito importante e fundamental para a minha permanência. Para eu ter a autonomia de não precisar trabalhar e ter como manter algumas coisas que são necessárias quando a gente faz um curso, né? Principalmente essa questão da condução, né? De você ir e vir, do deslocamento, serviu, foi fundamental. E para também os materiais, como o xerox, algum livro, alguns materiais que a gente precisa para concluir o curso. Então, nesse sentido, do trabalho do Leucivan, que fala sobre a importância, né, da bolsa no curso de Ciências Humanas, não só para mim, mas para todos que tiveram a capacidade, né, de conseguir passar, porque é um processo seletivo que você precisa, não é de escolha, é de capacidade. Você precisa ter uma capacidade para conseguir uma vaga, né, nesse processo seletivo do programa de instituição de docência. E na época era uma entrevista, era uma carta na qual a gente explanava ali qual era o nosso objetivo ali enquanto docente, enquanto discente, que agora eu sou docente, mas enquanto discente ali. E também a questão das suas notas, né? Eu digo que as notas que a gente tinha nas disciplinas contribuíram, né? O índice acadêmico contribuía para que você estivesse à frente e conseguisse a vaga. Eu espero que eu tenha contribuído com o meu depoimento. Agradeço por o Leucivan ter me convidado para fazer parte dessa conquista dele. E boa sorte, Leucivan. Boa sorte aos próximos discentes do curso de Ciências Humanas, que façam valer o seu direito de participar de um programa desse do governo federal. E é isso. E eu quero dizer aqui que eu acabei de passar no outro programa, que a gente recebe bolsa também, que é o programa Mais Professores. E o governo federal, ele distribuiu para o estado do Tocantins 266 vagas, 5 vagas para Sociologia, e eu consegui o primeiro lugar. Vou receber uma bolsa, que agora não é mais uma bolsa no valor de discente, que é uma bolsa no valor de docente. Eu vou fazer um curso de especialização e vou receber uma bolsa de R$ 1.200, que também vai contribuir muito para que eu diminua um pouco a minha carga horária de trabalho e possa me dedicar mais aos estudos. Muito obrigada, gratidão ao Estado, gratidão a quem pensa nessas políticas públicas para que os discentes possam permanecer nas universidades.
e que os docentes possam se qualificar. Oi, gente. Já que é importante falar sobre o PIBID, vou estar contando um pouquinho da minha história até chegar em si no programa. Eu venho de pais pobres, da classe baixa, no qual minha mãe ela é doméstica, faz faxina e tudo mais, e meu pai ele é pedreiro. Então a minha inserção na universidade foi bem complexa até chegar aqui. O PIBID ele é uma oportunidade muito grande, principalmente para a gente que acaba sendo inserido na classe trabalhadora, porque a gente sabe que a questão a gente foca não somente na questão educacional, mas a bolsa também ela auxilia muito, principalmente no quesito financeiro, para subsidiar as questões da universidade, assim como também as questões da vida pessoal, porque querendo ou não tem como fugir do teu cotidiano para a vida acadêmica. Acaba que a bolsa ele te auxilia no transporte para você conseguir vir para a universidade, auxilia na questão de alimentação, principalmente para a gente que passa 8 horas corridas do nosso dia a dia trabalhando e chega com fome na faculdade, acaba sendo muito cansativo. Então, a bolsa ela acaba auxiliando muito nessa questão, assim como a questão de impressão de xerox, que a gente precisa de PDF para o decorrer dos nossos cursos. Então, a bolsa, ela auxilia bastante nesses quesitos, assim como nossa vida pessoal auxilia, porque acaba sendo uma renda a mais. Bom, a minha vivência enquanto PIBID, ela foi muito positiva, pela minha área ser da formação das ciências humanas, e dentro do projeto a gente teve diversas palestras, diversas temáticas que em muitos casos são sensíveis, em outros nem tanto. Tivemos estudos em grupo, toda semana a gente tinha um encontro com o nosso coordenador e o nosso professor preceptor da escola, sempre se juntando para debater os temas, como era que estavam indo os projetos dentro de cada escola, tratar de temas que são exigidos pela CAPES também. Então, toda semana a gente tinha padrão, um encontro com o professor e o coordenador, e uma vez no mês a gente tinha um encontro geral com os grupos de outras escolas. Porque apesar de sermos uma mesma turma, a gente foi dividido em 3 escolas diferentes, que foi a Escola Militar Tiradentes, o Nascimento de Moraes e a Escola Graça Aranha. Então, uma vez no mês, 2 mais ou menos, reunia todo o grupo do PIBID para debater algum tema que era de interesse dos 3 grupos, certo? Mas geralmente encontros semanais só eram mesmo com o pessoal da própria escola, né? Ele é um projeto que ele auxilia muito, ele traz para a visão do aluno que ainda não teve aquele contato na escola, ele traz uma visão diferente do estágio. Porque no estágio você tem todo um cronograma do que você tem que seguir, do que você tem que fazer, você tem que dar pelo menos uma aula lá dentro. E já com o PIBID não, ele proporciona com que a gente tenha de fato uma introdução enquanto professor, junto aos professores e aos alunos, porque a gente tem um contato maior, um contato mais de liberdade, diferente do estágio, na minha visão. Porque a gente desenvolve projetos junto aos alunos, a gente precisa desenvolver, e esse tipo de projeto acaba estreitando os laços entre a gente, que está iniciando os projetos de docência, e principalmente os alunos, né? Então os professores mais aproximam a gente mais dos alunos, né? Em questão da bolsa da CAPES, ela de fato é um valor que ele não tem o intuito de ser um valor para dar a permanência ao aluno no projeto, mas querendo ou não, é um dos principais motivos dos alunos entrarem, porque muitos dos alunos da graduação, pelo menos de LCH, eles são alunos que geralmente estudam à noite e trabalham durante o dia, mas em alguns casos são alunos que não trabalham, mas vivem dos auxílios que a faculdade proporciona, como auxílio moradia, auxílio transporte, alimentação, e o PIBID ele acaba sendo um up para que o aluno tenha mais interesse, tenha mais vontade de estar fazendo o projeto e entrando nele, por mais que não seja essa a finalidade da bolsa, né? É um valor também que, para quem precisa, no caso dos alunos que dependem dos auxílios, é um valor que ainda é meio irrisório. Ele poderia sim ser melhor, ele poderia ter um valor um pouco maior para auxiliar e para incentivar mais
os alunos entrarem, apesar de o PIBID já ser, pelo menos no curso de Ciências Humanas, do qual participo, ele é bem concorrido. Apesar do valor da bolsa ser baixo, ele é uma questão, toda vez que abre bolsa, que abre o edital, é uma coisa que é muito concorrida. Eu acredito que a maior parte dos discentes que podem se inscrever, que só é a partir do segundo período que pode, eles se inscrevam, como no que teve início agora ano passado, que demora sempre 1 ano e meio, né? São 18 meses de projeto aí, e ele é bastante concorrido, apesar desse valor da bolsa, e apesar que ela poderia ser melhor. Gostou das experiências relatadas? Pois se liga nas dicas que eu vou te dar para ingressar no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Critérios para participar do PIBID. 1. Estar no ato da inscrição do processo seletivo, regularmente matriculado a partir do segundo período nos cursos de licenciaturas de acordo com o edital vigente. 2. Ter bom desempenho acadêmico. 3. Realizar as atividades planejadas juntamente com o supervisor e o coordenador de área, com dedicação de carga horária mínima de 10 horas semanais ao PIBID conforme a portaria vigente. 4. O estudante de licenciatura que possua vínculo empregatício poderá ser bolsista PIBID, desde que não possua relação de trabalho com a UFMA ou com a escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto. 5. Não receber bolsa do Programa Aprimoramento Acadêmico PROAS UFMA, PIBIC, PET, Residência Pedagógica RP, CAPES, e ou da UFMA vinculadas a programas financiados pela CAPES, FNDE e CNPq. 6. Possuir cadastro na plataforma Paulo Freire, disponível no endereço eletrônico https://freire.capes.gov.br/portal/. 7. Possuir conta corrente para recebimento de bolsa quando houver disponibilidade no programa. Se você preencher esses requisitos, basta realizar sua inscrição via SIGA, seguindo os seguintes passos. A. Primeiro passo: acessar no perfil Discente de Ensino Programas e Seletivos Especiais de Graduação e inscrever-se. B. Segundo passo: selecione o programa seletivo Seleção PIBID UFMA CAPES e clique em inscrever-se. C. Terceiro passo: para finalizar sua inscrição, clique em OK na caixa de diálogo.